Crescendo na graça. É muito fácil perder o senso de graça em nosso coração. Pedro começa sua segunda epístola com: graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. 2 Pedro 1, versículo 2. Estamos diante de Deus em perfeita paz em sua presente aceitação e favor. Pedro deseja que nossa compreensão disso seja multiplicada no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça não nos ocupará tanto com as bênçãos que ela concede, mas sim com o Deus amoroso que as concedeu e com o Senhor Jesus, por meio de quem provamos pela primeira vez aquelas preciosas águas da graça. No final da mesma epístola, Pedro nos instrui a crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3, versículo 18. Pedro liga o crescimento na graça com o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescemos espiritualmente quando permitimos a graça de Deus e um conhecimento mais profundo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossa vida. Crescemos naquela luz calorosa do seu favor. É o único ambiente onde tal crescimento é possível. E crescemos no conhecimento prático do que é o seu favor. Quando o declínio começa a se instalar e o senso de graça se perde, então o zelo da carne religiosa toma o seu lugar. As obras triunfam sobre a comunhão e a nossa caminhada começa a se desviar. A solução, que invariavelmente impomos, baseia-se no princípio do direito. Não é um retorno à graça, e ainda assim a legalidade apenas prejudicará ainda mais o crescimento espiritual. John Nelson Darby escreveu o seguinte: quando o senso de graça diminui, declinamos na prática. Nossos motivos devem estar em Deus. Às vezes, faz-se um esforço para enfatizar a conduta, o trabalho e a prática, porque a plena graça foi pregada antes. Agora que há declínio na prática, você deve pregar a prática. Aquilo que antes deve ser enfatizado é a graça, a primeira graça. É a graça e não o legalismo que restaurará a alma. Onde o senso da graça é diminuído, a consciência pode estar, ao mesmo tempo, extraordinariamente ativa e então condena a pressão da graça, e o legalismo é o resultado. Quando a consciência é posta em ação por meio das reivindicações da graça, isso não é legalismo, e haverá prática sagrada em detalhe. Deveria haver choro quanto ao declínio dentro da cristandade. Paulo estava atento às lágrimas de Timóteo. A graça é não desistir. Devemos exortar a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, versículo 3. No entanto, contender na energia carnal não é obra da graça e invariavelmente produzirá uma forma de legalismo e afastará os cordeiros. Por outro lado, aceitar a permissividade e adotar princípios mundanos também não é graça. Alguém que tem uma interpretação restrita da verdade é frequentemente considerado legalista, enquanto aquele que interpreta generosamente a verdade é chamado de liberal. Embora possam ser verdades parciais, são más definições. A verdade é exclusiva e, pela sua própria natureza, separa o certo do errado.
No cerne do cristianismo existem muitas verdades imutáveis, simplesmente porque se tem base exclusiva em relação a estes. Isso não os torna legais. Submissão e obediência à palavra de Deus não é legalidade. Por outro lado, quem rejeita uma visão rígida de certas escrituras não é automaticamente liberal. Na raiz da legalidade do liberalismo está a carne. Sempre que aceitamos as coisas de Deus na carne, isso poderá resultar em legalidade ou liberalismo. O eu e não Deus é o centro de ambas as visões. Além disso, é importante reconhecer que o caminho certo não é um meio termo entre os dois. Tal caminho é tão guiado pela vontade própria como os dois extremos. O que então motiva o crente? O amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5, versículo 14. Esta é a fonte da nossa motivação. O legalismo e o liberalismo sempre afirmarão a sua supremacia. Fale com um liberal e ele lhe garantirá que sua opinião está correta. Da mesma forma, o conservador legalista. Com ambos, porém, o homem procura estabelecer seu próprio valor superior independente de Deus. A graça nunca poderá ser apreciada até que reconheçamos a nossa total indignidade e a nossa incapacidade de atingir qualquer grau de dignidade diante de Deus. Para sermos verdadeiramente felizes, devemos nos conhecer pelo que somos e devemos acabar com todas as questões relativas a nós mesmos. Inversamente, devemos saber quem é Deus, na plenitude da sua graça. Meu mérito depende da visão de Deus sobre minha posição em Cristo. Deus dá graça aos humildes, mas deve resistir aos orgulhosos. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, porém, aos humildes. Tiago 4, versículos 5 e 6. Quando o coração conhece a graça de Deus, ele repousa nessa bondade superabundante. O eu, juntamente com todos os seus esforços ciumentos, deve necessariamente desaparecer de vista.